Nós vamos estudar agora sobre o controle fitossanitário em olericultura com foco nas pragas. Com relação ao conceito de pragas, são animais invertebrados de pequeno porte que causam danos à cultura, reduzindo assim a produção e causando prejuízo econômico. Eles podem ser de três tipos: insetos, ácaros e nematóides. Os insetos são pequeninos animais que se alimentam das diversas partes da planta, sejam elas aéreas ou subterrâneas. E conforme o tipo de aparelho bucal, eles podem ser classificados em sugadores e mastigadores. Assim, os pulgões, os tripes, mosca branca, são insetos sugadores que formam colônias nas folhas. Eles sugam a seiva vegetal, depauperando a planta e também transmitem viroses. Já as lagartas, as larvas e os besourinhos são insetos mastigadores que destroem as partes vegetais situadas acima ou abaixo do solo. Os ácaros são pequeninos animais sugadores distintos dos insetos e são semelhantes aos carrapatos. Eles se alimentam da seiva vegetal, ocasionando danos e até erradicando plantas afetadas. Muitos ácaros eles formam colônias na face inferior da folha e alguns tecem teias. Algumas espécies também são observáveis a olho nu, enquanto outras somente são observáveis quando se utiliza uma lupa ou um microscópio. Os nematóides são minúsculos vermes que parasitam geralmente as partes subterrâneas das plantas. Algumas espécies são observáveis a olho nu, porém a maioria exige o auxílio de microscópio. Em olericultura, os mais danosos são os nematóides que ocasionam as galhas, que são pequenas nodosidades no sistema radicular, e as lesões provocadas nas raízes dificultam o aproveitamento dos nutrientes e também constituem uma via de penetração dos fungos e bactérias fitopatogênicos que habitam no solo. Um alerta aos produtores de hortaliças é que muitos insetos comumente encontrados nas culturas não são insetos pragas, e sim inimigos naturais, e devem ser preservados como verdadeiros aliados. Exemplos deles são os insetos predadores de pragas, que são as joaninhas e os crisopídeos. Também são predadores das pragas as aranhas, os sirfídeos, as vespas e ácaros predadores. E também existem espécies de vespas que são parasitoides das pragas. O monitoramento das pragas é essencial para a tomada de decisão e consiste em determinar a situação das pragas na cultura, avaliar os danos e os prejuízos. A amostragem é realizada para verificar o nível das populações de pragas e dos inimigos naturais também, e assim saber o momento certo de se fazer o controle. E deve ser realizada de maneira rápida, ser simples, de simples execução, e deve ser também de baixo custo para o produtor. A amostragem deve ser realizada de 15 a 20 pontos por hectare, ou seja, colocar as armadilhas de 15 a 20 pontos por hectare, fazer o monitoramento no início da manhã, usar lupa de bolso, é importante, e também ver os níveis de controle para cada praga em cada cultura. Com relação aos métodos de controle, temos algumas recomendações gerais. O plantio em sentido contrário aos ventos predominantes, o revolvimento do solo, que auxilia no controle de algumas pragas como tripes, mosca minadora, lagartas e também pragas de solo. O uso de quebra-ventos, uso do mulching e a manta agrotêxtil, a rotação de culturas, manutenção de talhões de vegetação nativa, eliminação de plantas daninhas e destruição de restos culturais. Com relação aos meios de controle das pragas, dependem do grupo zoológico e da espécie. Os insetos mastigadores, que se alimentam da parte aérea, eles são melhor controlados pela pulverização com inseticidas de ação por contato e por ingestão. Já os insetos sugadores são melhor controlados por inseticidas sistêmicos que penetram e se translocam dentro da planta.
e também por aficidas com ação translaminar, que quando são aplicados numa face da folha, vão controlar os pulgões instalados na outra face. Já as larvas de insetos mastigadores, que têm hábitos subterrâneos, vão ser controladas por inseticidas granulados aplicados ao suco de plantio. E para os ácaros, o melhor controle é feito pela pulverização com acaricidas específicos ou por inseticidas sistêmicos que tenham ação acaricida. Os nematóides do solo são combatidos por meio de certas práticas culturais e também pela aplicação de nematicidas granulados ao solo. Agora vamos ver algumas recomendações para o controle químico. Primeiramente, deve-se usar apenas produtos registrados para a cultura e deve-se observar as recomendações dos fabricantes. É importante rotacionar os inseticidas com diferentes modos de ação, para assim reduzir a possibilidade de resistência. Deve-se efetuar a aplicação apenas nas horas mais frias. Também é importante respeitar o intervalo de aplicação e o período de carência, que é o intervalo de segurança do produto. E também evitar misturar produtos, principalmente a mistura com adubos foliares.